que semana feliz que a gente está vivendo, hein? Falando sobre os tesouros da vida. A nossa vida tem tesouros e nem sempre se trata de dinheiro, se trata de coisas materiais, não. Nós já falamos aqui sobre o tesouro do tempo, sobre o tesouro dos relacionamentos, né? Sobre o tesouro das oportunidades divinas. E hoje a gente vai continuar com mais um tesouro da vida, que são suas emoções. Se alguém roubar esse tesouro de você, você não tem mais graça nenhuma na vida, você perde a vontade de viver. Suas emoções controlam tudo. Comece a compartilhar com o máximo de pessoas. Muita gente precisa escutar a aula de hoje, hein? Dá o like no vídeo, porque você ajuda a entregar para mais gente, porque quando você dá o like, o YouTube reconhece a relevância do vídeo, vai entregando para mais pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, que é por onde vai passar toda a programação de fevereiro. Emoções são passageiras, mas decisões podem ser permanentes. Emoções são passageiras, mas decisões podem ser permanentes. Então qual é o problema? Que na hora da raivinha, na hora de uma emoção negativa, você pode tomar uma decisão que vai prejudicar a tua vida toda. Por isso que você tem que ter controle total e absoluto das tuas emoções. Vamos para uma referência bíblica interessante, que está em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32, e diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o homem poderoso, e aquele que controla o seu espírito, o seu ânimo, é melhor do que aquele que toma uma cidade inteira. Ou seja, é melhor você ser uma pessoa excelente emocionalmente do que o valentão, do que o corajosão. A Bíblia diz isso, e a Bíblia não erra. E quem escreveu Provérbios? O homem mais sábio que já existiu, Salomão. Ele sabia o que estava falando. É melhor você se tardar a irar, ou seja, você demorar muito para ficar bravo, do que você ser poderoso. E é melhor você controlar o seu ânimo, o seu espírito, do que ser aquele que toma uma cidade. Ou seja, emoções no lugar é mais importante do que coragem. Emoções no lugar é muito mais importante do que coragem. Olha outro versículo interessante, está lá em Efésios 4, 26. Irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quando a Bíblia fala para você não dar lugar ao diabo, está falando sobre que área aqui? Emocional. Irá é emoções. Não se põe o sol sobre a sua ira, emoções. Está falando, na área emocional você dá brecha para o diabo. Não seja o raivosinha, a que nunca perdoa, aquele que, sabe? Seja uma pessoa maleável, flexível emocionalmente. Motivação não é aquele negócio de, hoje acordei feliz e eu vou fazer isso. Motivação não é pensamento positivo, não. Motivação é muito mais do que isso. É você saber que a tua vida tem um sentido, tem uma direção, tem um propósito e você não arreda o pé desse propósito. Você tem uma missão a cumprir e você não vai dar lugar para tristeza, para depressão, para o pânico, para a ansiedade, para as preocupações excessivas. Você não vai dar vazão para isso. Então é muito importante que você tenha esse entusiasmo. Sem motivação você não vai conseguir ir longe, porque o entusiasmo é o que te faz avançar mesmo diante de situações difíceis. Já viu quando você está prestes a tirar umas férias, você já comprou passagem, está tudo feliz, sua cabeça já está lá naquela viagem que você vai fazer. Qualquer coisa errada que aconteça, você coloca uma desculpa para falar assim, isso não é nada. E vai atrasar o avião, tudo bem, importante que vai sair hoje. E vai não sei o que, importante que... Ou seja, o entusiasmo faz você passar por cima das desculpas. O entusiasmo, a motivação faz você passar por cima das dificuldades. Segunda base da vida emocional saudável, domínio próprio, autocontrole. Quem não governa a si mesmo não consegue governar mais nada, pessoal. Se você não consegue ter o domínio das suas próprias emoções, você não vai dominar mais nada. Então, preciso ser sincero contigo. Além de entusiasmo, motivação, você vai precisar dominar o que sente, principalmente o que externa. Porque às vezes você sente raiva, mas não está externando. Você consegue sentir, controlá-la e falar, não vou colocar isso para fora, não é o momento, não é a pessoa, não vou descontar nessa pessoa. Mas tem gente que não só não consegue controlar o que sente, como não consegue controlar o que faz quando sente. Aí é pior. Então, domínio próprio é autocontrole. E terceiro, empatia, o poder de se colocar no lugar do outro. Se você não se coloca no lugar das pessoas, você nunca vai entender por que elas fazem o que fazem. Se você não se coloca no lugar das pessoas, você não vai entender o porquê elas fazem o que fazem.
É muito importante que você tenha motivação, autocontrole e empatia. Repete comigo, motivação, autocontrole e empatia. Hoje nós vamos falar sobre um dos grandes tesouros que Deus nos dá na vida, que é a família, né? E muita gente tem problema na família, tu sabe, né, Teixeira? Muita gente. Eu fico pensando o seguinte, ó. Eu tenho certa sabedoria. Eu tenho Deus no coração. Eu casei bem. Eu tenho orientação divina e orientação de mentores. E tive vários problemas na família. Quase me separei 2 vezes. Eu fico pensando assim, como é que estão as pessoas que não têm nada disso? Que não tem Deus, não tem orientação, não tem equilíbrio, casaram com a pessoa errada. Qual é o inferno que essa pessoa está passando? Porque família é uma coisa muito boa, mas muito complicada. E é sobre isso que nós queremos estudar hoje. Como descomplicar o que é bom. Se é bom, por que tem que estar tão complicado? E eu quero te ensinar hoje sobre os segredos de uma família feliz. Não tem família perfeita, tem a sua. Você vai ter que aprender a ser feliz com a sua. Vamos começar por uma referência bíblica, só para você entender o que é família, tá? Gênesis 2:24. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então você se une a uma mulher, e a partir desse momento vocês dois são uma só carne. Aí vocês têm filhos. O que é esses filhos? São parte da tua carne também? Sim. Tem o DNA? Sim. Tem teu sangue? Sim. Fazem parte de você? Sim. Ok. Mas quem primeiro é uma carne contigo? O cônjuge. Então Deus une os cônjuges e depois você tem os filhos que naturalmente fazem parte da sua carne. Então quem é a família? Papai, mamãe e filhos. O resto é familiar. Já tirando uma dúvida aqui. Tiago, meu pai e minha mãe, honre-os com todo o coração, mas eles se tornaram familiares depois que você casou. É por isso que muita gente tem problema, porque a sogra ainda manda na casa que já tem marido e mulher ali. Ou o pai, a mãe ainda tem, sabe, uma autoridade sobre eles. Então assim, deixará o homem, pai e mãe iniciar a sua mulher e eles vão ter filhos e ali vai ser uma família. Primo é familiar, avô é familiar, pai e mãe é familiar. Depois você casa, é sua esposa, seu esposo e seus filhos. Essa é a sua família. Essa é a matriz da tua vida. Vai ter família perfeita, Teixeira? Não. Não vai. Vai ter casamento perfeito? Não. Vai ter filho perfeito? Não. Mas você pode ter uma família saudável. Não é perfeita, mas é a sua. Então você vai transformar essa família em pelo menos algo saudável. Então, primeiro passo para você tornar sua família uma família saudável. Coloque Deus como base, como centro de tudo na família. Gente, você sendo rico, sendo pobre, sendo uma pessoa instruída na fé ou começando agora, não importa. Coloque Deus no centro de tudo. Tem outro caminho, você vai precisar de Deus. Só existe esse caminho. Não é que você vai precisar porque ele é o mais fácil, não. É porque ele é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma boa família começa com a obediência a Deus. Uma boa família começa com a obediência a Deus. Josué 24:15 diz: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto mais a tua casa serve ao Senhor, mais promessas divinas você atrai para a sua vida. Quanto mais a sua casa serve ao Senhor, mais promessas divinas você atrai para a sua vida. E servir ao Senhor é temê-lo, é que a sua casa teme ao Senhor. Você, sua esposa, seu esposo, seus filhos temem a Deus, ou seja, não tem coragem de fazer o que Deus não gosta. Vocês se reúnem, vocês oram juntos, vocês têm a prática de ler a Bíblia. Gente, por mais que isso seja muito esforço para vocês, faça, porque vale a pena servir a Deus. 2, pratique o perdão. Gente, não existe família que vai dar certo sem perdão. Não tem casamento que dê certo sem perdão. O casamento também não erra, é aquele que mais se perdoa. Porque nós somos seres humanos. Agora, se nós soubermos perdoar, além de doer menos essa vida, a gente chega mais longe como família. E se tem uma coisa que você vai precisar muito na família, é perdão, porque não é fácil não conviver. Conviver é difícil, não é fácil, mas é possível. Terceira coisa, um terceiro conselho prático para uma base familiar saudável. Priorize o respeito e a honra. O respeito mútuo fortalece os laços familiares. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Se você não pode irritar teus filhos, quanto mais teu cônjuge. Então evite as provocações, tenha respeito, honra. Tiago, você sempre foi assim? Claro que não. Eu sou professor de vida mais pela experiência de vida que eu tenho do que pelos livros que eu li. Mas estou te ensinando que porque eu errei, eu não queria que você errasse. E o tempo que eu consertei o respeito e a honra na minha casa, Deus me restituiu muito mais. Restaure o respeito e a honra dentro da tua casa. Quarto, dedique tempo de ensino aos seus filhos. Gente, isso aqui é fundamental. Dedique tempo de ensino. Você imagina que você passa 1, 2 horas por dia com seu filho e o iPad, a televisão e a escola passa 5, 6, 7 horas com eles por dia. Ou seja, é covardia o tempo que você tem com eles em relação ao que os outros têm. Se você não dedicar esse tempo, não só para brincar com eles quando são crianças, mas também para ensiná-los, você pode perder muito. Porque eles vão lembrar de com quem passaram mais tempo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, Deuteronômio deixa claro o poder da insistência na instrução e no ensino aos nossos filhos. É o que o fazer passou, a tradição oral judaica foi de pai para filho, de filho para filho, de neto para neto, de boca em boca. De tanto que eles valorizam o poder da instrução. Tem que instruir nossos filhos. Tem que investir tempo nisso. 5. Seja um exemplo de fé e de caráter. Quando os pais são modelos no exemplo, eles não precisam falar muito. Vou repetir. Quando os pais são modelos no exemplo, eles não precisam falar muito. Quem fala muito, e principalmente levantando a voz, é que geralmente não está sendo exemplo no proceder. Quando você é exemplo no proceder, você fala menos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Esse ensinar aqui é mostra. Mostra a criança no caminho que ela tem que andar. E até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Ou seja, o exemplo é mais importante do que suas palavras, do que sua gritaria. O exemplo é mais importante que qualquer outra coisa para a criança. 6. Marido, exerça o sacerdócio. Esposas, sejam sábias. Maridos, sejam sacerdotes da sua casa. O que é ser sacerdote? Líder. Pastor. Exemplo da sua casa. Eu oro pelos meus filhos todos os dias, eu imponho a mão sobre eles. Eu declaro a bênção e a paz de Deus sobre a vida deles. Com todos os erros, que eu não sou perfeito, eu venço o cansaço do dia, a falta de tempo, mas estou lá de alguma forma sendo sacerdote na minha casa. Eu tomo a frente, eu sou um homem da minha casa, eu verifico a segurança da minha casa, se as portas estão fechadas. Eu ensino meus 2 filhos homens, eu tenho 2 meninos e 2 meninos. Eu ensino os meninos, vão fechar as janelas com o papai, eu ensino segurança para eles. A gente tem que tomar a rédea na nossa casa enquanto as meninas, a esposa e as filhas aprendam sabedoria. Não só serem submissas, como diz a sua palavra, como diz a palavra de Deus, mas serem sábias. A mulher sábia edifica a sua casa, elas que vão construir a casa, na verdade. Enquanto a gente está fora ganhando o mundo para elas, elas estão edificando a casa para a gente. Então, com esses 6 pontos aqui, a sua família vai entrar em ordem e ela vai se tornar um tesouro na sua vida. Hoje, tem famílias que são um inferno para algumas pessoas. Vai se transformar em tesouro, eu declaro e profetizo. Sua família será o teu tesouro. Declara nos comentários agora: minha família é o meu tesouro. Declara, profetiza nos comentários agora: minha família é o meu tesouro. Declara, profetiza. Tiago, ainda não é realidade. Profetiza. Minha família é o meu tesouro. E se já é verdade, declara mesmo, firmando nos céus essa palavra profética.